Fala galera, beleza? Nesse final de semana a gente teve o derby, né, contra os porcos e o Corinthians teve 2 expulsos, conseguiu segurar ainda o 0 a 0 e terminou que empatamos. Porém, depois do jogo é o que ficou mais. é, o que o torcedor ficou mais bravo foi com o pós-jogo do que com o jogo em si. No pós-jogo teve confusão, durante o jogo teve drone, teve erros de arbitragem e depois, na segunda, eles enviaram uma denúncia, né, contra o Corinthians e contra o Palmeiras também, mas praticamente toda a denúncia é só o Corinthians que está lá, o Palmeiras está praticamente só citado, contra alguns jogadores que eu vou falar aqui para vocês. Eles denunciaram o André por gesto obsceno, o Mateuzinho por agressão. Esses dois que eu acho até justo, porque foram 2 lances que não tem explicação para o que o André fez. Alguém pode até falar que ele não teve a intenção de pegar assim e olhar pro jogador do Palmeiras, mas tem discordância, mas beleza, a gente entende. O árbitro estava perdido, beleza, releva. Não que a gente deva relevar tudo que o árbitro erra, mas dá para entender o porquê que ele expulsou. O Mateuzinho também fez merda, deu um soco na cara do palmeirense lá. E tá certo, tem que expulsar, infelizmente, né? Porém, teve outros fatos na partida que acabaram não dando em nada pro lado do Palmeiras. E aí a gente chega à conclusão não, né? Ao pensamento, para melhor dizer, que o Palmeiras é ajudado sim, e não tem como falar que não é. Vamos lá. O Mateuzinho fez uma falta em cima do cara, o cara fez em cima dele, ele na hora que estava levantando foi e deu um soco no cara, foi expulso, beleza, certíssimo a arbitragem de fazer isso. Mas o Flaco Lopes teve uma parte do jogo sem a bola, no meio da área do Corinthians, um enrosco com o Breno Bidon, ele empurra o Bidon de primeiro fora da área e chegando dentro da área ele dá uma cotovelada no rosto do Bidon. Não pegou em cheio, mas pegou de raspão e dá para ver nitidamente pelas imagens que ele teve a intenção sim de dar essa cotovelada no Breno Bidon. O Breno Bidon caiu, o árbitro olhou e falou para ele levantar. O VAR não chamou, porque não chamou, não dá para entender também. E ficou por isso mesmo, não teve ninguém olhando no VAR, não teve o árbitro perguntando pro VAR se rolou alguma coisa. Ele simplesmente olhou e falou levanta e vamos embora, vai continuar o jogo. E dá para ver nitidamente que o Flaco deu uma cotovelada no Breno Bidon. Eu vou tentar colocar até a imagem aqui para vocês. Teve um momento também no primeiro tempo ainda que o Gustavo Gomes, ele mesmo, de novo ele, para variar, né? Deu uma cabeçada proposital no Rodrigo Garro. E o que aconteceu? Nada. Não foi falta, não deu cartão, não olhou no VAR, não fez nada. O árbitro simplesmente deixou o jogo seguir, que foi para lateral, e deixou o jogo seguir. E, cara, pela imagem dá para ver nitidamente, não tinha como ele pegar a bola ali. Ele nitidamente a bola estava no alto, ela estava descendo na frente do Garro e o Gustavo Gomes estava atrás do Garro. Como que ele ia cabecear essa bola, sendo que a bola estava descendo na frente do Garro? E ele foi lá e deu uma cabeçada na cabeça, na parte de trás da cabeça do Garro. Não dá para entender. Como que isso daí é normal? O cara queria atravessar o Rodrigo Garro para cabecear a bola? E uma bola nada a ver, assim, na lateral, não estava no ataque, não estava na defesa, estava no meio do campo, na lateral. Então, fez isso, era para amarelo, e o árbitro só deixou seguir e foda-se, né? Mas fazer o que, né? Esse tribunal de injustiça não vê a parte do Palmeiras, né? O Breno Bidon também foi denunciado, né, por confusão nos vestiários. Mas tá, ele vai ser denunciado, fez confusão, fez merda lá, mas vem a pergunta:
ele brigou sozinho. Só o Breno Bidon que brigou. Tinha 30 negros lá no vestiário brigando. E vão punir só o Breno Bidon. Só um jogador do Corinthians e os jogadores do Palmeiras. Não vai punir nenhum. Não vai punir o Palmeiras pela briga, porque puniu o Corinthians. Não vai punir o Palmeiras, não vai denunciar o Palmeiras. Nenhum jogador do Palmeiras não fez nada. O Breno Bidon arregaçou todo mundo lá, bateu em todo mundo. Saiu chutando todo mundo. O jogador do Palmeiras estava tudo no chão, né? Tava todo mundo deitado lá esperando a segurança apartar. É isso que aconteceu, né? Dá pra ver nitidamente que não é. Ambos os times estavam se enfrentando lá. Mas o Tribunal de Injustiça, novamente, denuncia um jogador do Corinthians e deixa o dos Palmeiras se safar, né? E o Hugo também foi denunciado pelas declarações dele contra a arbitragem. E de novo, mais uma vez, o Corinthians é punido por uma coisa que ninguém é punido. De novo, né? Para variar. Hugo Souza, ele declarou que a arbitragem estava parcial nesse jogo. E aí querem tirar ele por algum tempo, aí, alguns jogos. Mas estranho, muito estranho, porque o Vitão deu declarações até piores do que isso no jogo contra o Corinthians, quando ele era do Internacional, e não foi denunciado, não tomou suspensão, não tomou cartão, não tomou multa, não tomou nada. O Neymar deu uma repercussão pela fala dele ser considerada machista, que eu não acho, mas só na mídia, e o tribunal simplesmente não fez nada, não falou nada, não denunciou. O Rogério Ceni deu declarações, o Hulk, o Arrascaeta e vários outros jogadores. Se eu for citar aqui, 5 horas só citando os jogadores que reclamam da arbitragem e falam coisas muito piores que o Hugo. Mas aí querem tirar o Hugo de alguns jogos porque ele falou que a arbitragem é uma merda. E é uma merda. É parcial. Contra o Palmeiras sempre, não é só o Corinthians e o Palmeiras, é o Palmeiras contra qualquer time. O Palmeiras tem pênaltis que dão pro Palmeiras que não existem, eles tiram da cartola. Não dá pra ficar normalizando isso, porque o Palmeiras, só porque eles é o time mais rico do Brasil, só porque eles o escolhidinho, só porque que eles é o time que hoje está jogando bem, e o time sem história está começando a jogar bem agora, aí a CBF abraçou? É por isso? Ou é porque a CBF tem alguma parceriazinha com eles? Porque é incrível. Flamengo é um time que a CBF mama, e o Palmeiras também é outro. Porque a arbitragem vive dando favorecimento ao Palmeiras e nada acontece. É incrível como não só a arbitragem do Brasil é ruim, não só contra o Corinthians, contra vários outros times, mas como o tribunal, que deveria ser isento de lado, imparcial, deveria ser o centro da disputa. É incrível como ele tem parcialidade. É incrível. E não dá para normalizar isso. Eu, sinceramente, se tudo isso que está aqui e mais algumas coisas forem acatados lá, né, pelo tribunal, infelizmente não vai acontecer, porque a diretoria do Corinthians é uma merda, mas eu sairia do campeonato. Que se foda que vai ficar sem campeonato para disputar. O Corinthians é gigante, o Corinthians é grande. Se o Corinthians sair, até o Palmeiras, se o Palmeiras sair, se o Flamengo sair, o campeonato acaba. Porque o Campeonato Brasileiro se escora em 3, 4 times. A verdade é essa. E se um deles sair, o campeonato acaba. Se o Corinthians sair, acaba o campeonato. Perde a graça. Perde, sei lá, 50% do valor. E deixa o campeonato em crise, porque é uma crise. Um dos maiores times do país não disputar o campeonato porque ele acha o tribunal parcial. Ele acha o tribunal comprado. Então vai acabar com o campeonato. Porque pode ser o Palmeiras, tá? Não é corintianismo agora que eu tô falando. Isso é básico do entretenimento. Se um campeonato é organizado
corretamente. Todos os times grandes, que nem Palmeiras, Corinthians, São Paulo, Santos, Flamengo, Grêmio, Cruzeiro, todos eles estão de acordo que o campeonato é um campeonato justo. Todos eles estão de acordo que o campeonato está melhorando. Então eles estão lá disputando. Esse campeonato vai ter um valor imenso. O Campeonato Brasileiro é o maior campeonato da América Latina. Da América Latina não, acho que da América do Sul. É um campeonato mais valioso. É o campeonato que mais roda dinheiro, mais roda negociações. Só que se em algum momento esse campeonato, um desses 10 12 times grandes que achar que o campeonato não é mais justo, que o campeonato ele é parcial, que ele é injusto, que ele tem lados, igual tem, não é que talvez tenha, é que tem lados, só que se esse time decidir sair, falar que não vai jogar enquanto não mudar isso, a receita vai cair imensamente. Ninguém vai querer se associar a um campeonato que é comprado, que é desigual para todas as equipes. Entendeu? Então, eu acho bom que parte dessas denúncias aí não sejam acatadas. E outra coisa também, o Corinthians pode perder 10 mandos de campo pela confusão que teve lá, por todo o ocorrido que teve lá na arena, né? E eu acho estranho porque só o Corinthians pode ser punido por N motivos. O Palmeiras teve briga contra do Palmeiras contra o Botafogo, e o Palmeiras não perdeu o mando, o Botafogo não perdeu o mando. É incrível, porque o Corinthians vai ter isso, e vai perder, eu acho que vai perder os 10, porque o tribunal lá de injustiça, vou falar de novo, é Tribunal de Injustiça Desportiva, ele vai acatar isso daí e vai fazer o Corinthians perder 10 mandos de campo. Aí o Corinthians vai recorrer, vai ficar lá, vai cá, vai lá, vai cá, e uma hora vai sair 3, 4 jogos sem mando de campo. É incrível, cara, é só o Corinthians que acontece. Só o Corinthians. Todas as torcidas já em algum momento tiveram cantos homofóbicos no meio de lá. E só o Corinthians que teve punição. Foi só o Corinthians. O Atlético Paranaense teve um torcedor que invadiu o campo e tentou agredir o Hugo Souza. Não conseguiu lá. Ele até resvalou, mas não conseguiu. Ele tentou dar um empurrão nele, só que ele não teve força suficiente e não aconteceu nada. O Atlético Paranaense ficou ileso, pagou uma multinha lá de 20, 30 mil reais, mas é só. O que é 20, 30 mil reais para um clube? E para o Corinthians vai perder 10 mandos porque 2 equipes brigaram. O Corinthians vai ter que pagar 20, 30, 40, 50 mil, porque um drone desceu lá no meio da arena e jogou um ursinho lá uma pelúcia de um porco. Porque com o Corinthians sempre eles sempre mostram que eles trabalham, e contra outros clubes não. Parece que só o Corinthians que pode ser punido. E os outros clubes, simplesmente não. O Santos invadiu, um torcedor do Santos invadiu, faz tempo isso daí, invadiu o estádio lá deles e bateu no Cássio, deu um soco no Cássio, deu um chute lá, um soco, não lembro. Mas ele invadiu e bateu no Cássio, agrediu o Cássio de alguma forma. E não aconteceu nada com o Santos, não perdeu mando, não tomou multa. Não teve ninguém do clube denunciado. Só deixaram pra lá. Aí agora o Corinthians tem que ser punido por tudo. O que acontece lá? Se um avião passar e deixar cair uma gota d'água lá no meio de campo e acertar um jogador, um torcedor, o Corinthians é denunciado. Agora o Palmeiras não. O Palmeiras também, né? O Corinthians jogou a cabeça de porco lá, foi denunciado e perdeu. O torcedor foi banido lá por um tempo dos estádios, acho que 10 anos, se não me engano, dos estádios do Brasil, e não pode assistir os jogos. E o Corinthians tomou uma multa lá de não sei quantos mil, acho que 50 mil, se eu não me engano. E o Palmeiras, se eu não me engano, num jogo do Brasileiro, depois de ter perdido a final pra gente, né, eles jogaram cabeça de galinha lá, um monte de cabeça de galinha na beirada do campo.
E o que aconteceu? Nada. O Palmeiras não aconteceu nada, não foi denunciado. Mas, tá bom, o Corinthians pode, com o Corinthians pode. E a mídia aceita. E a torcida do Corinthians não engaja, não bate, não começa a boicotar. Esse é o problema. A gente tem que começar a boicotar jornalistinha aí que fica de apoio com irregularidades. É uma merda isso daí. O Hugo Souza ser denunciado porque falou que a arbitragem estava imparcial. Estava parcial, na verdade. Todo jogador fala isso. O André ser denunciado por gesto obsceno. Concordo ser expulso. Só que ele vai ser denunciado por gesto obsceno. Por que não denuncia também todos os jogadores que mandam o árbitro tomar no cu? Por que não denunciam todos os jogadores que falam que o árbitro é um filho da puta? Por que não denunciam todos os jogadores que falam que a mãe de tal jogador lá é puta também? Por que não denunciam os jogadores que xingam outros jogadores de arrombado, de viado, de merda, de bosta? É a mesma coisa. Um gesto obsceno ele não é nada mais do que uma falta de educação. É igual, lógico que é errado, não vou normalizar isso. Só que se vai denunciar ele, também denuncia os jogadores por xingar, por falar palavrão, porque é uma falta de educação também, igual um gesto obsceno. Basicamente isso. Não entendo mesmo. Não sei se é porque o Corinthians é um canhão de mídia. Corinthians, qualquer coisa que sai sobre o Corinthians vai bombar, vai dar hype. Então não sei se é por isso que eles colocam um peso a mais no Corinthians, mas eu até acho que não é isso, porque com o Palmeiras, mesmo ele sendo pequeno, mesmo ele sendo nanicos, né, eles não praticam isso. O Palmeiras tem uma certa relevânciazinha, né, no futebol brasileiro, quando ganha, né, porque quando perde some, mas e o Palmeiras não é punido por nada, e é por isso. A arbitragem ajuda o Palmeiras, a arbitragem rouba para o Palmeiras e nada acontece. Para o Flamengo, um jogador do Flamengo foi denunciado por envolvimento com caso de aposta e foi o único, na época eu lembro que foi uns 10 jogadores que foram denunciados por envolvimento em caso de aposta, né, em aposta esportiva, e todos, menos o Bruno Henrique, foram punidos, 1, 2, 3 anos. Teve um que, se eu não me engano, foi para sempre, ele não pode jogar mais profissionalmente. Teve outro que foi 2 anos, teve um que foi 1 ano, 2 anos e 3, se eu não me engano, mais longo. E o Bruno Henrique não pegou nenhum jogo, não foi, teve uma multinha, mas multa que não vale nada, para ele não é nada, para ele é um preço de um jantar. E incrivelmente, depois de muito tempo, muito desenrolar, saiu que ele ia pegar 12 jogos. Só que aí, no final do ano, o mesmo promotor de justiça, eu acho, ou delegado, não lembro, que falou do Hugo Souza aí, que falou que a declaração dele tinha que ser denunciada, não sei o quê, o mesmo promotor falou que o Bruno Henrique não tinha cometido nada de muito errado e tirou. Ele simplesmente não pegou nenhum gancho, nenhum jogo por ter roubado, literalmente roubado, numa aposta esportiva com ele jogando em campo. O que não pode, literalmente é um crime isso, e ele não foi denunciado e não aconteceu nada. Mas seguimos, né? Fazer o quê? Então é isso. Espero muito que a torcida do Corinthians mude, que comece a bater muito mesmo no tribunal de injustiça, né? Que comece a ver, a colocar em evidência todos os erros da arbitragem contra o Corinthians e colocar todos os erros a favor do Palmeiras e de outros times, porque parece que quando a arbitragem favorece o Corinthians alguma coisa, é uma coisa tremenda. ESPN, Sport TV, Globo, SBT, todos os canais de notícias esportivas chegam lá e só falam disso por 10, 20 minutos.
Quando é com o Palmeiras, eles nem falam, tem vezes. Quando é com o Flamengo, eles nem falam. Incrível, né? Por que será, né? Não sei. Mas vamos seguindo, né? Então é isso. Se você gostou, deixa o like, se inscreve no canal e comenta aqui o que se você achou e se você concorda com o que eu disse. Tamo junto, é nóis e vai Corinthians!